Senhoras e senhores, este papagaio está morto. Hoje temos literatura checa no Papagaio Morto. Jaroslav Hašek escreveu as histórias do soldado Švajk, um soldado um bocadinho burro que andou pela Primeira Guerra Mundial a provocar muitos estragos. Em Portugal, há poucos anos, em 2017, a Tinta da China lançou a edição integral das histórias do Bom Soldado Švajk, num volume de quase 900 páginas que inclui os 3 livros que Hašek conseguiu terminar, mais o quarto que ficou inacabado devido à sua morte. E este volume está incluído na coleção de literatura de humor de Ricardo Aruz Pereira e tem tradução de Lumir Nahodil. Espero ter dito os nomes e tudo bem. Eu vou-vos ler um excerto do segundo capítulo do livro, que se chama Švajk perante os médicos legistas, e há uma parte em que Švajk está a ser analisado por um grupo de médicos para perceberem qual o nível de insanidade mental deste homem. A junta dos médicos legistas, que devia determinar se o horizonte mental de Švajk correspondia ou não a todos esses crimes que lhe eram imputados, compunha-se por 3 senhores invulgarmente sérios, com opiniões tais que cada opinião de cada indivíduo se distinguia consideravelmente de qualquer das opiniões dos restantes. Estavam aqui representadas 3 escolas científicas e opiniões psiquiátricas distintas. Se, no caso de Švajk, se produziu um acordo total entre esses campos científicos antagónicos, tal pôde clara e unicamente ser explicado pela impressão arrebatadora que Švajk provocou na junta médica, quando, ao entrar na sala onde devia ser analisado o seu estado mental, exclamou, mal se apercebeu do quadro do potentado austríaco que estava pendurado na parede: "Meus senhores, que viva o imperador Francisco José I!" O assunto estava absolutamente cristalino. Devido à expressão espontânea de Švajk, tornou-se desnecessária toda uma série de perguntas, ficando por responder apenas algumas das mais importantes, de acordo com o sistema do Dr. Psiquiatra Callerson, do Dr. Everock e do inglês Waking. É o rádio mais pesado que o chumbo? Se me der licença, não o pesei, respondeu Švajk com o seu sorriso amoroso. Acredita no fim do mundo? Primeiro tinha de o ver, esse fim do mundo, retorquiu Švajk sem dar importância. Mas decididamente ainda não é amanhã que isso vai acontecer. Conseguiria calcular o diâmetro do globo terrestre? Se me der licença, lá isso não conseguiria. Mas eu próprio também teria uma adivinha para os senhores. Há uma casa de 3 andares e essa casa tem 8 janelas em cada andar. O telhado tem 2 trapeiras e 2 chaminés. Cada andar tem 2 inquilinos. E agora digam-me, meus senhores, em que ano faleceu a avó do contínuo? Os médicos legistas trocaram olhares repletos de significado. Pelo sim, pelo não, um deles ainda fez a seguinte pergunta. Não sabe qual é a profundidade mais elevada do Oceano Pacífico? Se me der licença, não sei, mas penso que decididamente será maior que debaixo do rochedo de Visegrado, no rio Vltava. O presidente da junta perguntou sucintamente. Chega? Mas um dos membros ainda pediu para colocar a seguinte questão. Quanto é 12.897 vezes 13.863? 729, respondeu Švajk sem pestanejar. Penso que isto chega perfeitamente, disse o presidente da junta médica. Podem levar o acusado de volta à procedência. Muito obrigado, meus senhores, fez-se ouvir Švajk num tom respeitoso. A mim isto também me chega perfeitamente. Depois de ele ter saído, o colégio concordou que Švajk era um manifesto imbecil e um idiota, de acordo com todas as leis naturais inventadas pelos cientistas psiquiátricos. O relatório entregue ao juiz de instrução dizia, entre outras coisas: Os médicos legistas abaixo assinados concluíram, pelo total embrutecimento intelectual e cretinismo inato de Josef Švajk, apresentado à junta médica referida em epígrafe, que se expressa com palavras como "que viva o imperador Francisco José I", enunciando esse que chega perfeitamente para pôr em evidência o estado mental de Josef Švajk como sendo o de um manifesto imbecil. A junta abaixo assinada propõe por isso 1. Que se arquive a instrução do processo contra Josef Švajk. 2. Que Josef Švajk seja transferido para ser observado numa clínica psiquiátrica de modo a averiguar em que medida o seu estado mental representa um perigo para o mundo que o circunda. Enquanto este relatório era redigido, Švajk contava aos seus companheiros de cela. Marimbaram-se para o Ferdinando e conversaram comigo sobre parvoíces ainda maiores. No fim, dissemos uns aos outros que a conversa que tivemos nos chegava perfeitamente e seguimos cada um para o seu lado.
Eu não acredito em ninguém. observou a criatura pequena e encolhida em cujo prado por acaso tinham desenterrado um esqueleto. É tudo uma roubalheira. Mesmo a roubalheira tem de existir, disse Zweig, enquanto se deitava no colchão de palha. Se toda a gente fosse bem intencionada, não tardava que tudo acabasse à cacetada uns com os outros.